sou a Maria Tereza Gonzaga Alves. Minha formação básica foi em Ciências Sociais, com mestrado em Sociologia e doutorado na área de Educação. Eu sou a Flávia Xavier. A minha formação também é em Ciências Sociais, a graduação, e eu fiz o mestrado e o doutorado em Sociologia. Bom, o NUPED é um grupo criado, registrado no diretório do CNPq desde 2013. Ele surgiu como um resultado de uma constante e crescente especialização de linhas de pesquisa dentro de um outro grupo que nós também fazemos parte, que é o GAME, Grupo de Avaliação e Medidas Educacionais. Mas em 2013 nós estávamos desenvolvendo pesquisas muito voltadas para a caracterização de desigualdades escolares e um enfoque muito específico dentro de um grupo que nós estávamos. Nós achamos que era importante abrir essa frente, dar um espaço para que esse tipo de pesquisa, que tinha um enfoque ao mesmo tempo de interface na área das políticas educacionais, mas também da sociologia da educação. Então, acho que nossa história, ela traz essas duas áreas de interesse. Então, nós criamos um núcleo de pesquisa em desigualdades escolares em 2013. Eu e Flávia somos líderes desse grupo. O grupo conta com alguns pesquisadores que são daqui, vinculados à área da educação, como o nosso pesquisador emérito, que é o José Francisco Soares, ele participa do nosso grupo, o Nádia Obruck, a Valéria Oliveira, que é professora também da Faculdade de Educação. Nós temos a participação de professores da Fafiche, inclusive tem uma professora de Portugal, que é a Maria Eugênia Ferrão. Então é um grupo que tem muitos alunos de doutorado, alunos de mestrado e alunos de graduação, que ao longo desses anos a gente tem muito orgulho de estar acompanhando a trajetória dos alunos que passaram por aqui. Então, a vocação do NUPED, Tereza começou a apontar aí um pouco as temáticas que nós trabalhamos. A vocação do NUPED é o estudo sobre desigualdades e estratificação educacional. Então, o nosso grande interesse é justamente observar como essas desigualdades estão distribuídas, né? Desigualdades em diversos aspectos, seja essas desigualdades no campo do desempenho educacional, dos resultados escolares em geral, mas também desigualdades como um trabalho que nós desenvolvemos recentemente, que tem a ver com a oferta, né, que são as condições de infraestrutura das escolas. Para entender e caracterizar essas desigualdades, nós também produzimos indicadores educacionais, com base principalmente nos dados públicos. Porque são esses dados públicos que vão nos oferecer, por exemplo, uma grande abrangência de informações, né? Eles vão ser dados que vão cobrir todo o território nacional, seja uma parte das escolas ou todas elas, por exemplo, nesse caso, o censo escolar. Então, nós temos utilizado muitos dados que são provenientes do próprio INEP, né, os dados das avaliações em larga escala, que além das informações sobre os testes com os alunos, ele também contém informações que são informações importantes para contextualizar esses resultados. Então, informações que se referem às condições socioeconômicas das famílias, que se referem aos recursos pedagógicos utilizados na escola, o uso desses recursos pedagógicos, a liderança, a gestão da escola. Então, são diversas questões que são importantes para a gente entender os processos, né? Aquilo que está acontecendo dentro da escola que nos ajuda a contextualizar esses resultados. Nós também temos utilizado, então, como eu disse anteriormente, os dados que são do censo da educação básica, ou como nós conhecemos, o censo escolar, né? Que aí nós vamos ter informações de todas as escolas públicas e privadas do Brasil, em que nós podemos não só observar
o número de estabelecimentos, o número de matrículas na educação básica, mas também calcular indicadores importantes, que é justamente uma publicação mais recente que nós fizemos, que é sobre a infraestrutura das escolas brasileiras. A partir desse conhecimento em larga escala, nós conseguimos localizar casos interessantes para a pesquisa. Isso tem sido feito frequentemente, né? Então, a escolha do estudo de caso informada por dados mais abrangentes que vão localizar aquele caso dentro de um padrão. Então, às vezes, pode ser uma representação de um padrão, né, do comportamento aí das escolas, ou aquilo que foge a esse padrão, que é muito interessante como estudo de caso, né? Ou seja, uma escola que é um caso atípico, né? Uma escola que apresenta bons resultados, embora ela esteja num contexto socioeconômico mais desfavorável. Isso classicamente tem sido estudos na área de eficácia escolar. Olha, nós temos trabalhado mais com os dados nacionais, que são os produzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. E no caso dessa avaliação nacional, as avaliações elas servem como um termômetro. Elas não têm um impacto direto na escola, na sala de aula, mas a escola está situada dentro daquele termômetro. Ela vai ter a sua informação ali reconhecida. Essas avaliações, elas têm uma importância grande para nortear políticas públicas. Então, hoje, por exemplo, você pega o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele é um indicador que está contemplado no Plano Nacional da Educação. Então, embora a escola não esteja ali identificada, a escola fornece uma informação para o cálculo desse indicador, que é calculado para o nível de município, estado e Brasil. Essa informação ela vai servir para monitoramento de uma qualidade de acordo com os termos do Plano Nacional da Educação. Quando nós pegamos os resultados das avaliações desde a década de 90, nós também conseguimos acompanhar o padrão de evolução dessas avaliações. Agora, é óbvio que nós reconhecemos que a avaliação, em termos do que acontece na sala de aula, isso é outra função. A avaliação não substitui o trabalho da escola. Isso é um outro campo de conhecimento. São palavras utilizadas como se fossem intercambiáveis, mas não são. Mas a avaliação, então, ela tem esse importante papel de ter um termômetro. É claro que em Minas Gerais, por exemplo, tem o seu sistema próprio de avaliação que faz um acompanhamento mais próximo das escolas, inclusive com monitoramento. Nós entendemos que todas as avaliações, assim como qualquer pesquisa no campo das ciências sociais, elas têm potencialidades, mas elas têm lacunas, que significa que ela não tem uma explicação total do que acontece em escola, mas elas fornecem dados importantes sobre o aprendizado dos alunos que nós simplesmente não iríamos nem considerar se a gente não conhecesse esses dados. E iríamos ignorar principalmente aqueles resultados que são os dos alunos mais pobres, das condições piores de nível socioeconômico. Então, falar que a avaliação é uma coisa negativa e dizer que não se deve fazer é dizer que nós vamos ignorar a desigualdade que perpassa a educação. Eu acho que esse termômetro, ele é interessante para a gente entender. Quando eu estou interessada em observar questões mais finas, micro da escola, é importante um outro olhar, né? A gente não pode tomar esse indicador como uma medida única da qualidade, sem a contextualização adequada dele. Como você estava dizendo, nós conhecemos isso, a sociologia da educação nos diz sobre isso há bastante tempo, há várias décadas, né? Como o contexto socioeconômico e cultural das famílias vai influenciar o sucesso escolar das crianças e jovens dessas famílias. Então é muito importante que quando a gente está trabalhando com resultados educacionais, nós tenhamos adequadamente a contextualização desses resultados, a partir do nível socioeconômico e a partir de outros indicadores que vão nos dizer um pouco mais
mais sobre a escola e dos processos que acontecem nessa escola. Então, tomar um número e fazer a reificação desse número é uma coisa bastante perigosa. A gente, às vezes, está trabalhando com múltiplos fatores que vão acontecer ali naquela escola ou naquele sistema educacional. Então, é muito bom. O indicador, ele é um termômetro, ele é importante, mas ele tem que ser contextualizado. Olha, eu acho que nós temos um compromisso de produção de um conhecimento, principalmente utilizando dados públicos, né? Então, a existência desses dados públicos é uma bandeira que nós defendemos, não só os que são produzidos pelo INEP, mas também nós temos aqui uma preocupação grande com o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que produz nos seus levantamentos rotineiros uma série de perguntas no campo da educação. Então, nós só conhecemos a taxa de analfabetismo no Brasil no nível dos municípios por causa dos dados do IBGE, porque isso é feito de 10 em 10 anos, né? Então, essas pesquisas, elas são fundamentais. Então, no nível macro, a nossa defesa da existência de dados públicos. Em relação à educação especificamente mais escolar, nosso compromisso é a necessidade de desmistificar a ideia de que o que é privado é bom. Isso é importante desmistificar, porque o setor privado, ele é muito variado. Então, não adianta você pegar uma escola privada que faz propaganda na televisão, que se destaca no Enem, etc., e achar que isso vai ser a realidade de todas as escolas privadas. E não significa também que você achar que se você matricular o seu filho naquela escola privada que é a campeã do Enem, o seu filho vai ter aquele resultado, porque isso não é assim que funciona. Então, eu acho que o papel nosso é essa ideia que Flávia falou, de contextualização. Essa valorização do público e do privado, ela precisa sempre ser contextualizada. Porque quem são os alunos que vão para essas escolas privadas de excelência? São alunos selecionados. Então, você achar que, passando um modelo de privatização, uma escola voucher, né, que está sendo discutido inclusive na Assembleia, isso é uma falácia. Porque não se muda uma realidade social que é exterior à escola, simplesmente colocando isso, né? Isso já está desmistificado, né? Então, a defesa da escola pública de qualidade é o que nós mostramos quando a gente mostra esses resultados. Tá? Então, essa quando a gente mostra que escola pública com boa infraestrutura está associada aos valores mais altos do INEP. Isso é uma defesa de que essa qualidade ela tem que estar igualmente distribuída. Né? E há exemplos de escolas públicas que têm excelência, né? Então a gente tem que aprender com essas escolas o que está acontecendo ali. A despeito de um contexto mais adverso, essa escola está apresentando bons resultados. Então a gente precisa aprender, né? Não é fechando essa escola, não é passando a administração dessa escola para os interesses do mercado, né? Que a gente vai resolver um problema da qualidade e principalmente das desigualdades. Eu acho importante, quando a gente está mostrando níveis de desigualdade, mostrando ainda alguns desafios que nós temos para enfrentar na educação brasileira, de modo algum, né, essas evidências elas têm que ser lidas como vamos acabar com a escola pública, que ela não funciona. Né? Isso é um mau uso, uma má interpretação das evidências científicas. Né? Eu acho que o corte de financiamentos para a pesquisa é um impacto que nós vamos sentir muito brevemente. Por exemplo, esse edital que nós estamos participando, que está com o IESP-UERJ, né, como coordenação nacional, foi um edital específico para ciências sociais do CNPq. Nós temos clareza que se esse projeto não for barrado, esse será o último, né? Talvez desse século. Então, é uma responsabilidade. Isso que o século está começando, né? Então, é um impacto muito grande, sabe? Então, a produção de conhecimento sem financiamento,
em todas as áreas é muito difícil. Nós dependemos muito da pós-graduação forte para conseguir fazer uma pesquisa que vá na escola. Sem esses estudantes nos apoiando na produção de conhecimento, a nossa pesquisa vai ficar sempre muito limitada, porque esse retorno do mundo real é fundamental. É muito impactante, é muito chocante quando a gente percebe que que depender exclusivamente de financiamento privado para pesquisa, isso pode alterar, inclusive, a escolha das temáticas, as abordagens que se irão fazer, né? A universidade, ela tem financiamento privado já, né? Há muitos projetos que contam com financiamento privado, mas o financiamento, ele é público, ele é importante principalmente para aquelas áreas que vão trabalhar com pesquisa fundamental, que não é uma pesquisa imediatamente aplicada, né, que não tem um retorno no mercado imediato, e para pesquisas também que são pesquisas que não têm esse interesse mercadológico também.